todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos concede esta ótima oportunidade de estarmos aqui para comentarmos a última lição do terceiro trimestre de 2015 que estivemos trabalhando aí nas classes de jovens em todo o Brasil, classes que utilizam o currículo da nossa CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Ao longo desses 3 últimos meses, estivemos estudando com os jovens o tema Novos Tempos, Novos Desafios, conhecendo os desafios do século XXI. Estou certo que foi um trimestre enriquecedor para mim, para você, professor, e para todos os seus alunos. Creio que muito conhecimento foi construído, muita coisa boa Deus repartiu dominicalmente aos nossos corações, ao momento em que nos debruçamos sobre a palavra de Deus e ao momento em que também tivemos a percepção de leitura de mundo que talvez até aqui ainda não tivéssemos tido. Aprendemos junto com o nosso pastor César Moisés, comentarista desta nossa lição, desta revista, a ler o mundo, a perceber o que é que está acontecendo em nossa volta e, à luz da palavra de Deus, sabermos qual é a nossa missão, quais são as nossas atribuições diante desses grandes dilemas que o mundo tem enfrentado, seja nas questões religiosas, seja nas questões sociais, políticas, enfim. Qual é o posicionamento do jovem cristão diante de todas essas crises que o mundo tem enfrentado? E como a Bíblia responde a essas crises? Creio que todas essas 11 ou 12 lições estudadas até aqui foram enriquecedoras para todos nós ao momento em que abriu a nossa visão para compreender melhor a palavra de Deus, o nosso mundo e a nossa missão aqui na Terra. Chegamos, portanto, à lição de número 13 e este trimestre já vai nos deixando muita saudade, né? Hoje aqui eu estarei comentando com os irmãos a última lição, cujo título é A Igreja do Século XXI. Você poderá resgatar aí, né? Você vai fazer um apanhado geral na sua classe, domingo, sobre tudo que foi abordado, né? Você vai fechar o trimestre. Eu sei que o último domingo de cada trimestre geralmente é um pouco mais apertado, algumas igrejas costumam até fazer classe única, outras costumam fazer uma celebração na escola dominical, o que acaba aqui enxugando um pouco mais o tempo da aula, o tempo da exposição da lição. Então, vocês mestres deverão ser ainda mais mestres no próximo domingo, no sentido de trazerem de forma sucinta uma abordagem geral do que foi trabalhado ao longo desses 3 meses, para que a gente pegue este fio do trimestre, essa pontazinha daqui, né, de domingo, da 13ª lição, e faça ligação com a primeira lição e com o tema geral, para que a gente mostre que há uma uniformidade, que há um corpo, que há um conjunto nessas 3 lições estudadas até aqui. E a Igreja do século XXI é algo que a gente já trabalhou em lições passadas, inclusive desde o primeiro trimestre, né, quando estudamos aquelas lições sobre o credo, né, eu creio, né, nós vemos ali que estudamos também a questão da igreja, do crer na igreja como corpo, né, o organismo vivo de Jesus Cristo, representante legítima do Senhor aqui nessa terra. Então você poderá fazer um apanhado aí desde, né, recorrendo aí à sua revista da Escola Dominical utilizada no primeiro trimestre, passando pelas muitas lições deste terceiro trimestre, para então fechar o assunto de acordo com os comentários que aí estão colocados para nós trabalharmos. Muito bem. Sobre a igreja do século XXI, pastor César Moisés, antes de falar da igreja do século XXI propriamente, ele reitero aqui o que semanalmente eu tenho dito, tenho feito questão de enfatizar isso, pastor César Moisés sempre no primeiro tópico, você pode observar isso desde a primeira lição até esta última, ele sempre no primeiro tópico recorre às páginas da Bíblia Sagrada para nos dar a base, para nos dar a sustentação para o desenvolvimento da nossa aula. E aí ele volta para o perfil da igreja neotestamentária, ou a igreja do Novo Testamento. Neo-Novo Testamentária fala de testamento. Portanto, a igreja do Novo Testamento. E aí ele vai pontuar pelo menos 3 coisas nesta igreja do Novo Testamento, ou seja, essa igreja primitiva, como nós costumamos dizer, a igreja do primeiro século. Ele pontua 3 coisas. Primeiro, era uma igreja comunitária. Segundo, era uma igreja carismática não no sentido de ser uma igreja simpática com as pessoas, mas no sentido de ser uma igreja
receptiva aos carismas, aos dons, né? Essa palavra carisma significa dom no grego, aos dons do Espírito Santo. Era uma igreja onde dom de língua, interpretação, variedade, profecia, esses dons estavam acontecendo ali de forma muito recorrente. Daí ser uma igreja carismática. E uma terceira característica dessa igreja do primeiro século, a igreja do Novo Testamento, é que ela era dirigida pelo Espírito Santo por meio, através de homens de Deus. Então aqui estão três, dentre as muitas boas qualidades que a gente poderia elencar, e você certamente já fez essa investigação durante a semana, não é? Muita coisa boa nós temos a ressaltar, e que aliás sempre ressaltamos, não é? Porque hoje em nosso tempo, quando nós olhamos para a igreja primitiva, olhamos para a igreja primitiva com um olhar apaixonado, né? Quantos hinos já foram escritos, né? Você deve agora lembrar-se, por exemplo, daquele famoso hino da nossa irmã Mara Lima, eu não sei se é exatamente de sua autoria, mas ela é quem interpreta, e que é costumeiramente cantado em cultos de missões, né? Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama, né, arder neste povo como foram dos primeiros cristãos, né? O hino começa mais ou menos dizendo: eu queria lembrar, né, queria ver, queria ter, né, a bravura dos santos que em plena arena enfrentavam os leões, e aquela coisa toda. É um hino, é um belíssimo hino, aliás, uma belíssima canção que toca, de fato, que emociona e que nos serve para manter viva a lembrança da grande herança que os servos do Senhor, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, aquela igreja militante do século I, né, que teve que de fato enfrentar a fúria do Império Romano, vivenciou. Então a gente sempre lembra, a gente sempre volta para a igreja primitiva como um modelo, como um padrão a ser vivido pela igreja de todas as épocas, em todos os lugares, E de fato, o fato de a igreja ser uma igreja comunitária, né, onde havia a partilha de bens, conforme Atos 2 nos registra, né, porque tem um texto aqui de Atos 2 que eu quero ler com os irmãos, porque resume de forma muito pontual o que era essa igreja primitiva nos seus primórdios em Jerusalém. Atos 2:42 em diante, Lucas, que é o autor deste livro histórico do Novo Testamento, ele diz as seguintes palavras. Vamos pegar a partir do 41. Depois daquela famosa pregação de Pedro feita em Pentecostes, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso aqui nada tem a ver com o regime comunista. É um regime comunitário, é o regime da partilha de bens, não imposta pelo Estado, não imposta pelo governo, mas a partilha de bens, né, que não era regulamentada em nenhum regimento interno, não havia nenhum regimento, nenhuma cláusula dizendo que os discípulos deveriam doar todos os seus bens, né, a negar tudo, renunciar a todas as riquezas, as suas casas, suas fazendas, não havia nenhuma cláusula para isso não. Né? Quando Jesus fala renunciar, ele fala negar no sentido de ter, né? Os apóstolos entenderam isso, tanto é que eles vão dizer um pouco mais à frente, né? É ter essas coisas, mas não colocar nelas o seu coração. Né? É ainda você ser rico, mas não ter o seu coração nas riquezas. É ter o seu coração totalmente inclinado para Deus, dependente, humilde, submisso a Deus. E ainda que tendo riquezas, como aquelas mulheres ricas que serviam Jesus, que não se tornaram pobres para servir Jesus, porque Lucas 8 diz que mulheres ricas acompanhavam Jesus. Então não houve nenhuma imposição para aquelas mulheres deixarem de ser ricas, renunciarem a tudo. Nem mesmo Zaqueu, que era rico, né? Zaqueu não disse: Senhor, eu vou doar todos os meus bens. Ele disse: eu reparto parte dos meus bens e dou aos pobres. Restituo quadruplicadamente se eu defraudei alguém. Mas Jesus não impõe a condição de Nicodemos, ou melhor, Zaqueu, né, renunciar a todos os seus bens. Agora, o regime comunitário que é a partilha de bens. É a distribuição espontânea, voluntária, com o coração
constrangido pelo amor de Cristo e cheio de empatia pela necessidade do outro. Então era uma comunidade comunitária. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, esse aqui é o texto mais elementar do Novo Testamento, utilizado para ressaltar as virtudes da igreja primitiva e que a igreja cristã hoje, espalhada em todo o mundo, independente das muitas denominações que existem, faria muito bem se espelhasse, se tomasse como um marco, como uma referência. Seria bom que ainda hoje as igrejas se dedicassem à oração, se dedicassem ao ensino dos apóstolos, tal qual está aqui gravado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Seria bom que ainda hoje, ao invés desta pregação focada no hedonismo, né? No você vai ser um homem de sucesso, você vai prosperar, você vai dar a volta por cima, né? E Deus não quer você sofrendo, Deus não quer você perdendo, né? Estas mensagens de prosperidade financeira, de autoajuda, seria bom que ao invés delas, nós pregássemos o quê? A partilha de bens, pregássemos a convivência comunitária, né? O amor, a liberalidade, porque como os apóstolos muito bem enfatizaram e resumiram a mensagem de Cristo, né? Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Infelizmente, não poucos hoje, pastores, conferencistas e não poucas igrejas hoje são conhecidas e famosas pela pregação do juntar, do enriquecer, da prosperidade financeira, da confissão positiva, da negação da pobreza e da apropriação dos bens e das riquezas. Essas igrejas precisam voltar, não exatamente para Atos 2, mas voltar para Mateus 7, né? Quando no Sermão do Monte Jesus dizia: não acumulem para vocês tesouros nesta terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E como Paulo disse, a forma do rico, que não precisa deixar de ser rico, né? Basta que ele submeta suas riquezas a Cristo, como Salomão dizia lá nos Provérbios: reconheça o Senhor sobre as tuas fazendas. Né? Como é que Paulo diz que o rico deve juntar tesouro no céu? É justamente distribuindo das suas riquezas materiais, é justamente dando assistência aos mais pobres, é justamente sendo generoso, sendo liberal, é fazendo o que Salomão diz em Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Então, este é o texto básico, Atos 2, 42 a 47, para caracterizar o perfil que está aqui no primeiro tópico da igreja cristã primitiva. Entretanto, como requer-se que os dispenseiros de Deus sejam fiéis, conforme dizia Paulo à igreja de Corinto, e como eu sei que a igreja cristã primitiva não é apenas a igreja cristã de Atos 2 em Jerusalém, que aqui nós estamos diante da igreja em Jerusalém. Os irmãos que se reuniam, está aqui, os irmãos que se reuniam sempre, costumeiramente, no pátio dos gentios, no templo em Jerusalém, né? O templo de Herodes, antes da destruição pelo general Tito e pelo exército romano no ano 70. Então os cristãos se reuniam ali sempre, tinha uma comunhão, né? A partilha de bens, partilha do pão, a oração, a reciprocidade, a empatia, estavam ali. Mas isso aqui é a igreja imediatamente após o Pentecostes em Jerusalém. Mas a igreja cristã primitiva não se resume à igreja de Jerusalém. Após as primeiras expedições missionárias dos apóstolos, né, o próprio livro de Atos dos Apóstolos vai nos falar de Paulo levando o evangelho de Jesus Cristo para fora das trincheiras de Israel. Né? E aí as expedições missionárias começam agora a plantar igrejas fora de Jerusalém, fora de Israel. Começa agora a entrar na Europa e evangelizar o mundo antigo. Né? E aí as igrejas começam a ser plantadas. A comunidade cristã do primeiro século, ela é muito maior que Atos 2. Por que eu pontuo isso aqui? E isso é algo que eu já fiz não poucas vezes nas lições passadas. É porque nós não podemos resumir o perfil e a característica da igreja
cristã primitiva do primeiro século apenas a Atos 2. E pensar que a igreja primitiva era essa coisa perfeita que nós acabamos de ler. Porque não é. Não é. Nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado, você, professor. Eu vou trazer aqui algumas outras características da igreja primitiva, né? Pontos negativos, infelizmente, para que você perceba que a igreja primitiva não era perfeita. Para que você perceba que nunca na face da terra existiu uma igreja perfeita. Desde a escolha, eu dizia essa semana, conversando com o irmão na rede social, Facebook, eu dizia que desde a escolha de Jesus Cristo, dos 12 apóstolos, nem aqueles 12 eram perfeitos. Porque um foi o traidor, né? Um foi justamente o Judas Iscariotes, que entregou Jesus para ser crucificado. Outro negou Jesus. Né? E a gente fazendo um exame daqueles 12 apóstolos, não é difícil encontrar falhas neles, não é difícil encontrarmos preconceitos, não é difícil encontrarmos um espírito revanchista, por exemplo. Tiago e João queriam que Jesus fizesse descer fogo sobre os samaritanos, porque os samaritanos rejeitaram Jesus, eles eram rancorosos, não é à toa que Jesus lhes deu o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão, fazendo menção claramente a esse espírito intempestivo daqueles dois irmãos. Então, quando a gente faz uma leitura, né, detalhada, uma análise honesta dos apóstolos de Cristo, da igreja cristã primitiva, a gente percebe que havia imperfeições, havia defeitos, havia falhas naquela igreja, como haverá em qualquer igreja de qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo. Só existe um momento em que a igreja não terá qualquer ruga, qualquer mácula, qualquer falha, qualquer erro, qualquer pecado. É quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja daqui e fazer-nos despir deste corpo corruptível de pecado e herdarmos o corpo glorificado de glória eterna junto a Ele mesmo nas regiões celestiais. Algumas das deficiências, por exemplo, a da igreja primitiva. Você folheando o próprio livro de Atos dos Apóstolos, não muito tempo depois de Atos 2, do Pentecostes, de derramamento do Espírito, o que é que você vê, por exemplo? Mentirosos dentro da igreja primitiva. Lembra-se do casal Ananias e Safira, de Atos 5, que mentiram diante do apóstolo Pedro e ali mesmo morreram ali aos pés, foram fulminados ali aos pés do apóstolo Pedro? Crentes mentirosos na igreja primitiva. Você vai encontrar na igreja primitiva a acepção de pessoas. Né? A gente, por exemplo, olha hoje, né? Às vezes questionamos por que pessoas de más condições, às vezes desfrutam posições de liderança, né? Só porque é rico, só porque tem um carro e isso. Na igreja primitiva não tinha esse tipo de coisa. Tinha sim. Na igreja primitiva havia acepções de pessoas. Por exemplo, por que os diáconos são levantados na igreja primitiva? Porque estava havendo acepção. As viúvas gregas estavam sendo deixadas de fora do programa de assistência social da igreja cristã, enquanto as viúvas dos judeus estavam sendo socorridas plenamente. Então, as viúvas dos gregos, por serem estrangeiros, por serem estranhas, estavam sendo negligenciadas. Daí houve uma queixa terrível por parte deles, por parte dos gregos, por parte dos gentios. Eles foram se queixar aos apóstolos e dizer, estão aí dando assistência às viúvas dos judeus, mas as nossas viúvas estão deixando as bichinhas largadas. Toma providência aí, elas também precisam de alimento, elas também precisam de pão, elas também precisam de acompanhamento. Né? E justamente em razão daquela queixa grande que houve ali na igreja primitiva, os apóstolos ordenaram que eles escolhessem homens cheios de Espírito Santo, que cuidassem, que servissem as mesas. Dali é levantado então os diáconos, os 7 diáconos. Né? Então veja que a acepção de pessoas já havia na igreja primitiva. Você vai, por exemplo, para a carta de Tiago, que foi uma carta escrita aos judeus da dispersão, né? Aqueles que foram dispersos do tempo da perseguição dos judeus, quando os judeus infligiram grande perseguição aos cristãos, conforme Atos registra, e eles se espalharam pelo mundo antigo, né? Tiago mesmo lhe dedica, né, um capítulo inteiro, capítulo 2, né? A tese do livro, da carta de Tiago é: a fé autêntica deve ser manifestada em boas obras.
né? E aí qual era uma má obra dominante naquelas comunidades para as quais Tiago escreve a sua carta? Acepção de pessoas. Tiago diz, olha, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, acepção de pessoas. Vocês não podem tratar um rico que chega com vestes de luxo na igreja, mandá-lo sentar em posição de honra e dizer ao pobre que está com vestes simples, senta-te aqui aos meus pés, né? Na poeira, no estrado dos meus pés. Então Tiago já denuncia este preconceito, essa discriminação social também na igreja primitiva. Porque lembre-se, professor, tome nota disso. Eu já disse isso várias vezes aqui em aulas passadas, né? Mas se ainda não ficou claro, então tome nota. Igreja primitiva não é apenas a igreja de Atos 2. Igreja primitiva é toda a comunidade cristã do primeiro século. Desde o ano 33, quando acontece o Pentecostes, até o ano 100. Desde o ano 30 até o ano 100, até a morte do último dos apóstolos, que foi João, que deve ter morrido ali por volta do ano 80, ano 90 da nossa era, né? Então até ali é a igreja primitiva. Então se você quer traçar um perfil geral da igreja primitiva, você precisa levar essas deficiências em conta. Por exemplo, havia contenda entre irmãos na igreja primitiva. Ah, não, irmãos, ali todo mundo era unido, porque você leu Atos 2, acha que toda a igreja primitiva era unida. Não havia desunião na igreja primitiva. Havia. Por exemplo, dentre muitos exemplos que nós podíamos citar aqui, Evódia e Sínteque, duas mulheres na igreja de Filipos. Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz, olha, eu rogo a Evódia e a Sínteque que tenham o mesmo sentimento no Senhor. Em outras palavras, olha, se reconciliem, façam as pazes, andem em união, contenda na igreja primitiva. Você quer ver algo grave que existia na igreja primitiva, que a gente acha que não, que é problema hoje, do século 21? Porque a mídia, porque a pornografia está escancarada, né? A gente pensa que é problema hoje só do nosso tempo, que não havia no primeiro século. Prostituição. Você vai, por exemplo, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, lá está registrado de um homem que estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai, ou seja, com a madrasta, né? Prostituição. Você vai para a igreja de Tiatira, lá naquelas 7 cartas de João às igrejas da Ásia Menor, a igreja de Tiatira fala de uma Jezabel, né? Cristo mesmo denuncia uma tal Jezabel, Apocalipse 2, né? Fala de uma tal Jezabel na igreja de Tiatira que estava seduzindo os homens de Deus à prostituição, ao adultério. E Deus até mesmo diz, olha, eu vou colocar essa mulher enferma na cama e também vou adoecer os homens que se deitam com ela. E se não se arrependerem, eu vou matar todos eles. Então veja, prostituição na igreja primitiva. Tiatira é a igreja também do primeiro século. É também a igreja primitiva. Você quer ver um outro exemplo de uma deficiência na igreja primitiva? Desordem nos cultos. Temos aqui a característica da igreja ser carismática, né? E eu falei para você que isso diz respeito aos carismas, aos dons espirituais na igreja. Pois bem, havia desordens na igreja primitiva. A gente critica muito os pentecostais, nós somos pentecostais, né? Criticamos muito os exageros dos pentecostais de hoje. Eu, por exemplo, publiquei no Facebook um trechozinho de uma pregação do pastor Elienay Cabral, feita na igreja de Abreu e Lima, né, em Pernambuco. Um trechozinho de 10 minutos de uma pregação feita numa escola bíblica de obreiros, onde o pastor Elienay Cabral fala justamente sobre o desequilíbrio de muitos pregadores pentecostais e a desordem de muitos cultos pentecostais. É um vídeo, né, que já teve aí quase que 1 milhão de visualizações, mais de 970 mil visualizações já, né, teve esse vídeo aí. E é um vídeo justamente que denuncia esse desequilíbrio de muitas pessoas, né? Mas o que nós pensamos equivocadamente é que esses desequilíbrios acontecem de Azusa para cá, né? Do ano 1900 para cá. Ou então é coisa, né, do século 21 mesmo, é coisa hoje, né, da realidade da igreja pentecostal hoje no mundo, né? Ah, irmão, esse desequilíbrio não existia lá na igreja do primeiro século, os dois estavam lá, mas esse desequilíbrio não existia. Então você nunca leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, Paulo justamente vem corrigir os desmandos terríveis que havia na liturgia daquela igreja no tocante à operação dos dons.
Né? Era gente querendo falar línguas estranhas demais, gente querendo profetizar demais, né? Gente querendo atropelar o outro, a mensagem do outro, não havia ordem, não havia decência, não havia pudor, não havia nada, era uma coisa terrível. Cada um fazia como bem entendia. Né? Porque eles achavam que a exibição de dons extraordinários mostrava que eles fossem mais santos, mais espirituais que outros. Paulo, vocês são meninos ainda, vocês não aprenderam a verdade. Né? Paulo não cerceia os dons, Paulo não proíbe os dons, Paulo apenas corrige a utilização. Né? Porque tem muita gente que se aproveita daquelas deficiências de Coríntios para pregar o cessacionismo. Paulo não prega cessacionismo. Paulo diz, eu falo mais em língua que todos vós. Paulo diz, não proibais eu falar em línguas. Paulo diz, todos vós podeis falar em línguas. Como é que alguém desse jeito está proibindo os dons espirituais? Como é que alguém desse jeito está cerceando os dons espirituais no culto? Não está. Paulo diz, quando vos reunis, uns têm salmo, outros têm oração, outros têm hino, outros têm uma palavra em língua. Agora, faça-se tudo para a edificação com ordem e decência. Né? Paulo, então, regulamenta a liturgia do culto em Corinto. Mas já havia esses demandos. Então, você, professor, é bom que você se intere disso, porque você certamente é um professor de uma igreja pentecostal, né? Creio que a maioria do nosso público é de professores assembleianos. Então, você precisa mostrar para os seus alunos que a deficiência na liturgia e no uso dos dons, dos carismas, não é algo da igreja do século XXI. Não é algo de hoje. O problema é que a gente fica vendo esses vídeos aí do YouTube, né? Fica vendo esses vídeos de Facebook, que só mostram desordens de muitos cultos pentecostais, e se esquece de voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, que já nos mostra essas coisas desde o primeiro século. Você quer ver uma outra desordem na igreja do primeiro século? Na Santa Ceia. Leia 1 Coríntios 11 na íntegra e você vai ver, né, a terrível denúncia que Paulo fala sobre a desordem que estava acontecendo nos cultos de Santa Ceia na igreja de Corinto. Então, desordens não é coisa de hoje, é coisa desde a igreja do primeiro século. Orgulho e prepotência já existia na igreja do primeiro século. Você vai para a terceira carta de João, versículos 9 e 10, ele fala sobre o tal Diótrefes, né, que impedia as cartas de João de serem lidas na igreja, de serem ensinadas na igreja, e diz que esse tal Diótrefes queria sempre ter a proeminência, o destaque na igreja. João disse, quando eu for aí eu vou ter uma conversa séria com ele. Orgulho e prepotência, não é coisa só de muitos líderes hoje não, que querem dominar tudo, que querem fazer tudo sozinhos, que querem ser o centro das atenções. A igreja primitiva já foi vítima disso. Heresias não é nada novo não, irmão. Pesquise sobre os gnósticos, pesquise sobre os nicolaítas, pesquise sobre os judaizantes. A carta que Paulo escreveu foi para corrigir justamente a influência dos cristãos hereges dentro da igreja, que estavam tentando viver ainda debaixo da lei, do jugo da lei, dos ritos cerimoniais da lei, né? Ainda pregando circuncisão, né? Pregando ainda a guarda do sábado na igreja primitiva. Paulo ele vai e corrige isso. Paulo ele vai e diz, olha, vocês começaram no espírito, querem acabar pela carne? Os nicolaítas, você vai lá e lê as cartas para as igrejas da Ásia Menor, fala sobre os nicolaítas, aqueles que seguiam as doutrinas lá de Balaão, que pregava libertinagem, rebelião e tudo mais. Né? Você vai para os gnósticos, João já falava, as cartas de João denunciam os gnósticos, aqueles que negavam que Cristo veio em carne, que Cristo tinha um corpo material, físico, palpável, né? Porque afinal de contas, se ele fosse Deus, ele não podia ter corpo humano. Se ele tinha corpo humano, ele não era divino, ele era apenas um espírito de luz, aquele corpo talvez fosse apenas aparente. Então a igreja do primeiro século já precisou lidar com heresias, irmão. Heresias não é coisa do século XXI, não. Heresias é que desde que a igreja se entende por gente. Apostasia? Apostasia também existia na igreja primitiva. Você não veja, né? Qual é o primeiro apóstata dentro do grupo de Cristo, dentre os cristãos? Judas Iscariotes foi o primeiro que apostatou da fé. Depois nós vamos ter, por exemplo, quem? Demas. Paulo diz, olha, Demas me abandonou amando o primeiro século, quando escreve lá a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E nós já falamos sobre Demas aqui em lições passadas. Então veja, eu trago esses pontos aqui, professor, apenas para que você tome nota deles e perceba que a igreja primitiva estava longe de ser perfeita. A igreja primitiva nunca foi perfeita. Tinha muitas virtudes, tinha muitas qualidades, as quais nós devemos imitar, mas por outro lado também tinha muitos defeitos que nós devemos evitar. Agora, o que é que a igreja primitiva tinha dentro desse seu perfil, né, que nós hoje não temos? Por exemplo, os apóstolos.
A igreja primitiva tinha os apóstolos, homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever textos com autoridade canônica para a igreja, para nortear a doutrina na igreja, e que são textos hoje que nos servem, né, como literatura inspirada, histórica, fidedigna sobre Cristo Jesus, sobre a sã doutrina que nós devemos pregar hoje. Então é coisa que a igreja primitiva só ela teve e nós não temos hoje. Quando os erros aconteciam, os apóstolos iam e de pronto corrigiam, né? Todos esses erros que eu pontuei aqui, nós só temos conhecimento deles por quê? Porque primeiro os apóstolos tomaram conhecimento e escreveram cartas, escreveram livros, ou foram pessoalmente, e algum historiador registrou, né, denunciar esses erros e corrigi-los com a boa doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então essa é uma grande qualidade ímpar, única da igreja primitiva, os apóstolos. Mas mesmo assim esses apóstolos não eram perfeitos. Né? Ressalte-se, mesmo assim esses apóstolos não eram perfeitos. Não eram perfeitos por quê? Por exemplo, a gente vê Paulo e Barnabé tendo a terrível contenda lá em Atos 15, versículos 36 a 40. E a divisão que houve entre eles foi tão grande sobre levar ou não levar João Marcos numa expedição missionária, que Paulo diz, olha, não vamos levar João Marcos. Barnabé diz, eu vou levar. Aí Paulo diz, bem, então Barnabé, você toma o seu rumo com João Marcos e eu vou andar pelo meu caminho com Silas, né? A partir dali, Barnabé, que até então foi companheiro de Paulo, deixa de ser o companheiro de Paulo e Paulo agora começa a andar com Silas. E Barnabé leva o seu primo, João Marcos, junto com ele. Então veja que houve uma divisão. Houve uma contenda, houve uma discussão, né? Houve ali um porém entre os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, na carta aos Gálatas, nós vamos ver Paulo dizendo que repreendeu Pedro, já depois do Pentecostes, já depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro sendo repreendido na face por Paulo, Gálatas 2, 11 a 14. Por quê? Porque Pedro era judeu, dizia para os judeus viverem como judeus, não se misturar com os gentios, porque Pedro é o apóstolo dos judeus, diferente de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Mas o que foi que aconteceu? Paulo chega num determinado lugar e encontra Pedro onde? No meio dos gentios. Aí Paulo aí não aguenta. Paulo diz, Pedrão, me ajuda, Pedrão. Me ajuda, meu filho. Você disse que os judeus não podem viver como os gentios e entre os gentios, e você, sendo judeu, está aí no meio dos gentios. Como é que pode um negócio desse? Isso é hipocrisia, meu filho. Né? Então veja, um apóstolo corrigindo o erro dos outros. Por quê? Porque os apóstolos não eram perfeitos, meus irmãos. E Paulo era perfeito? Não era perfeito. Né? O próprio Paulo diz, olha, eu fui ao terceiro céu e tive visões que ao homem não é lícito dizer. E para que não me orgulhasse, porque Paulo estava suscetível ao orgulho, ele diz, olha, me foi dado um espinho na carne para me esbofetear, saber, um mensageiro de Satanás. E eu orei várias vezes para que esse espinho na carne fosse retirado, e Deus disse, não retiro, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Noutras palavras, nem Paulo era perfeito. Agora, o texto que foi escrito por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, esses textos, originalmente falando, são perfeitos, porque foram escritos não só sobre a supervisão, mas sobre a inspiração, sobre a ordem do Espírito Santo, que ordenou que se escrevesse, que supervisionou a escrita e que abençoou o acabamento final dado por aqueles apóstolos. Então, o texto é perfeito. Toda a escritura é divinamente inspirada. Agora, os autores, os escritores, aí não. Aí eles tinham defeitos, aí eles tinham falhas, porque eram seres humanos como qualquer um de nós. Amém? Ficou claro, então? Isso aqui é só para a gente entender. A gente entender aqui que a igreja cristã primitiva, ela é, no que diz respeito aos seus pontos positivos, um modelo para todas as eras, mas que no que diz respeito aos seus pontos negativos, é um retrato de um ciclo, né? A gente já falava sobre esse ciclo, né? Que vai e vem, né? Vai e vem, já dizia Salomão, nada novo debaixo do sol. Quando você olhar para essas coisas acontecendo hoje, lembre-se que já aconteciam na igreja primitiva. Isso significa que nós devemos nos contentar, nos conformar? Ah, isso é coisa que sempre aconteceu. Não, significa que olhando para a atitude dos apóstolos, no sentido de corrigir esses erros, assim devemos nós proceder também. Detectando esses mesmos erros, prostituição, adultério, heresia, mentira, discussão, né? Todos esses defeitos aqui, detectando eles, façamos o mesmo que fez os apóstolos de Cristo. Corrijamos com a boa doutrina do Senhor Jesus Cristo. E aí vem o segundo tópico, falar sobre a igreja no século XXI. É a igreja que está vivendo em meio ao ativismo,
né? Essa correria, né? Todo mundo hoje trabalha, todo mundo hoje estuda, né? Os cultos hoje na igreja semanalmente são pouco frequentados. Veja-se, por exemplo, a escola bíblica dominical, né? Felizmente, a escola bíblica dominical de muitas igrejas é o culto mais desassistido por parte até de muitas lideranças. Quantos obreiros na sua igreja frequentam a escola dominical? Quantos jovens da sua igreja que estão lá desfilando com lindos vestidinhos no culto de domingo à noite, comparece com a roupa mais simples no domingo de manhã para aprender a palavra de Deus? Infelizmente, né? As pessoas estão aí ligadas nas redes sociais, estão ligadas na televisão, né? Estão ligadas nas viagens. Quantas pessoas que aproveitam o final de semana só para viajar, só para curtir a vida, e a igreja fica lá largada, né? É igual o tempo dos profetas, né? Ageu e Zacarias, quando por, né, ocasião da reconstrução do templo, quando os exilados voltam de Babilônia, Deus ordena que o templo seja reconstruído, mas cada um vai cuidar de sua vida. Cada judeu vai construir a sua casinha, tocar seu barco, fazer seu comércio e negócio, e o templo do Senhor fica lá largado. Aí Deus tem que levantar os profetas. Deus tem que levantar Ageu para dizer, olha, eu enviei escassez, eu enviei a miséria sobre vocês, porque vocês estão vivendo um ativismo exacerbado em nome dos seus cuidados pessoais e negligenciando os cuidados com a minha obra. Felizmente, muitos crentes hoje, né? Quantos que trabalham de morrer, trabalham de domingo a domingo, fazem serão, trabalham de madrugada, feriado, domingo, dia santo, não tem descanso, não tem tempo para a família, não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, não tem tempo para nada, porque é um ativismo medonho, mas nunca sai da pobreza, nunca sai da miséria, nunca sai das dívidas, nunca sai da doença. De que adianta? Né? Já dizia o salmista, né? Lá no Salmo 127, de que adianta dormir tarde, acordar cedo e comer o pão de dores, se o Senhor dá o alimento aos seus amados enquanto eles dormem? A igreja é ativista, né? Isso prejudica, eu coloco aqui, esse ativismo exacerbado prejudica o quê? A comunhão. Comunhão, o pastor César Moisés pontua muito bem aqui, muito bem. Achei muito fenomenal as palavras dele, né? Quantas pessoas que terminam o culto sequer param um momento para conversar com os irmãos, né? Tem gente que termina o culto, ele é comunista, desaparece, puf, pastor deu a bênção apostólica, amém. Você olha para o lado para cumprimentar o irmão, ele já, puf, desapareceu, né? Quantos jovens vivendo assim? Você é professor, aproveite domingo a escola dominical, né? Para ensinar os jovens da sua classe sobre comunhão. A conversa, o diálogo, o sorriso, o abraço, né? Essa coisa dos jovens saírem para uma pizzaria para conversarem, essa coisa dos jovens fazerem confraternizações, ao final do culto ficarem ali, né? Gastar 10, 15 minutos conversando, dialogando. Eu sei que dependendo da área em que se mora, da área em que a igreja está, né? Áreas de risco, a gente não pode dar muitas brechas, né? Ficar ali no meio da rua e tudo mais, mas se é possível criarmos momento fora do culto, fora da liturgia, fora daquelas 2 horas de culto, para o diálogo, para a conversa, para o abraço, para a comunhão, é bom que façamos, né? Porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A multiplicidade de denominações, né? É uma outra característica também da igreja do século XXI, né? As pessoas se cansam de estar na sua igreja, se ficam insatisfeitas com um determinado ponto da sua igreja, sai abrindo, né? Então esse denominacionalismo é a marca característica da igreja do século XX e do século XXI. Hoje tem igrejas aí para todos os gostos, né? Hoje ninguém tem desculpa para ser um desigrejado. Para ser desigrejado ninguém tem desculpa, porque o que mais tem é igrejas, é denominações, com regimentos, cada um diferente do outro. Você está inconformado com o calvinismo, tem o arminianismo. Está inconformado com igrejas pentecostais, tem igrejas sensacionistas. Está inconformado com ponto assim, com ponto assado, com cru cozinhado. Existem igrejas hoje para todos os gostos, né? Eu conheço ruas aqui na cidade que igrejas, você tem igrejas vizinhas, uma da outra, colada uma da outra, né? Outras, apenas uma casa separa uma igreja de outra. Uma igreja pentecostal de uma igreja reformada sensacionista, né? Então hoje as pessoas não têm mais desculpa, né? Pelo menos tem uma vantagem. O nome de Jesus Cristo está sendo anunciado em toda a terra. Quer por pretexto, quer por inveja, quer por contenda, como dizia Paulo, né? Mas o nome de Cristo está sendo anunciado. Quem faz de boa vontade vai ter uma recompensa eterna. Quem faz de má vontade, somente uma dispensação é confiada e nada terá da parte de Deus. Descaracterização da mensagem bíblica, né? A falta de conteúdo bíblico em nossas pregações, a falta de Cristo em muitas de nossas mensagens, né? Porque Pedro pregou Cristo em Pentecostes. Estevão pregou Cristo em seu último sermão. Filipe pregava Cristo em Samaria e para aquele eunuco a quem ele encontrou no deserto.
Paulo não pregava outra coisa a não ser Cristo. Ele mesmo disse para a igreja de Corinto: outra coisa não me propus a saber quando estive entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Cristo é o tema do bom pregador. Cristo era o tema da mensagem dos apóstolos de Cristo do primeiro século. Cristo, o evangelho saiu de Israel, o evangelho se espalhou pelo mundo antigo, não foi levando o nome de filósofos, não foi levando o nome próprio dos apóstolos, não foi levando o nome de ninguém que não fosse Cristo. Os apóstolos foram mortos, foram martirizados, os cristãos do primeiro século foram jogados na arena, foram queimados nas fogueiras de Roma, não por pregarem outro nome, mas por pregarem Cristo, Rei sobre reis e Senhor sobre senhores. Que bom seria se os pregadores de hoje, professores de hoje, pastores de hoje, mestres de hoje voltassem, para este ponto positivo da igreja do primeiro século, se espelhassem nos apóstolos e nos evangelistas da igreja primitiva, para proclamar Cristo, para expor Cristo, mensagens expositivas como fez Estevão no sermão, percorrendo a Bíblia inteira, desde os patriarcas até chegar em Cristo. E mostrar que Cristo é aquele que Deus prometeu, que foi morto, mas Deus o ressuscitou para a salvação de todos aqueles que nele creem. Então está aqui uma ótima citação, inclusive, do pastor Antônio Gilberto, feito pelo pastor César Moisés. Pastor Antônio Gilberto dizia que a Bíblia sofre muito mais na boca dos que a pregam do que na boca dos críticos e dos ateus. Está aí uma triste constatação, porque de fato a Bíblia ela sofre muito mais na boca dos pregadores, que deveriam pregá-la com fidelidade, mas não o fazem, torcem, manipulam, psicologia de autoajuda, do que na boca dos críticos e dos ateus, que simplesmente ignoram a Bíblia Sagrada. E o último tópico para encerrar: desafios da igreja do século XXI. Manter a essência, fortalecer o programa de educação cristã e não abdicar de sua identidade bíblica. Escola dominical é a solução. Culto de doutrina é a solução. Quando Paulo ele fala sobre as crises, 2 Timóteo 4, 1 a 5, quando Paulo fala sobre as crises que haveria de atingir a igreja, todos aqueles problemas que haveriam de vir, comichão nos ouvidos, doutores constituídos segundo as concupiscências dos homens para satisfazerem os desejos carnais, Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, cumpre cabalmente a obra de um evangelista. O que você, professor de escola dominical, o que a igreja hoje deve fazer no enfrentamento da crise teológica, da crise espiritual, da crise moral que o mundo e a igreja enfrenta, não é pularmos fora do barco. Não é mudarmos a nossa identidade, não é nos adaptarmos aos contextos que vivemos, abrindo mão, abrindo exceções para divórcio, para casamento homossexual, para isso ou para aquilo. A igreja não deve abrir precedentes, a igreja não deve abrir exceções. O que a igreja deve fazer é, como coluna e baluarte da verdade de Deus neste mundo, pregar a palavra, pregar a sã doutrina, para a cura dos enfermos que estão dentro da igreja. Conforme dizia Pedro, o que fale segundo as palavras de Deus. E como Paulo dizia a Tito: tu, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. A escola dominical, ela é mais do que dominical, ela é bíblica. Então, ensinemos a Bíblia aos nossos alunos. Professor, ensine a Bíblia cada domingo, porque somente a palavra de Deus manterá puro os servos do Senhor no caminho de Cristo. Deus te abençoe. Persistamos a testemunhar de Cristo. No próximo domingo, um novo trimestre para a glória de Deus. E eu espero contar aqui com você, se Deus quiser.